paz do Senhor, queridos irmãos, pastor Davi Passos, aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Aula hoje de número 6, onde temos o título Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. Uma igreja não conivente com a mentira. Então estaremos falando aqui a respeito deste tema muito importante para os nossos dias. E a lição nos apresenta o textuário encontrado em Atos capítulo 5, versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Então, está aqui nosso textuário, né? A nossa lição, ela nos apresenta a seguinte verdade prática. Ela diz assim: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Então, temos aqui essa lição, né? Esse assunto que nós estaremos aqui falando mais detalhadamente, né? Mas primeiro nós queremos aqui fazer a leitura em classe, encontrada em Atos capítulo 5, versículo 1 até o 11, que diz assim a palavra do Senhor. Você pode aí acompanhar na sua lição ou também acompanhar com a sua Bíblia. Atos capítulo 5, versículo 1 até o 11, que diz assim: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviam. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Queridos, essa lição nos apresenta alguns objetivos. 3 objetivos mais interessantes é que essa lição nos apresenta a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes. O segundo objetivo dessa lição é mostrar que mentir é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano. E o terceiro é valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante do Senhor. Então, a introdução dessa lição
ela nos diz o seguinte: um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Então, nesta lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso o que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crentes, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Então, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente. Então, esta lição, quando fala, uma igreja não conivente com a mentira, nós temos aqui um assunto muito profundo, quando falamos aqui da mentira. No primeiro tópico da lição, ali tem o tema: o diabo, o pai da mentira. Primeiro ponto diz o seguinte: é da natureza satânica mentir. A lição nos traz o seguinte texto: a escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. E Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira. Satanás está por trás de toda mentira e engano. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico, Então, o diabo será sempre mentiroso, nunca mudará. Quando olhamos, o canal a cabo da TV Discovery, ela exibe uma série policial denominada de Verdadeiras Mentiras. E sempre há no enredo alguém que se vale de uma mentira para enganar outra pessoa. Nos diferentes episódios, nós vemos mentiras ardilosamente inventadas, sempre com o mesmo propósito. De quê, pastor? Obter vantagens valendo-se do engano. E é nessa série ali que, na sua maioria, explora a criminalidade norte-americana, as mentiras têm sempre consequências gravíssimas. Sem exceção, o que foi enganado perde a vida e o mentiroso a sua liberdade. Então aqui nós temos uma lição, A lição que fica é que mentir é errado e sempre traz consequência, No segundo ponto da nossa lição, fala o seguinte: a mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis. A escritura é bem clara: não deis lugar ao diabo. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada, pelos apóstolos. E aqui a questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada.
E é possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. E duas coisas que não são em si mesmo pecaminosas, mas quando buscadas com a intenção errada, se torna pecado. Quando olhamos o dicionarista, os dicionaristas conceituam a mentira, né, como sendo qualquer afirmação ou ato cujo objetivo é enganar outra pessoa. Tá? Então, nesse aspecto, a mentira é algo intencional, feita com o propósito de prejudicar o outro. Então, dessa forma, como nós lemos na lição, quando o fato envolvendo a mentira vem ali à tona, né? O enganador esconde-se atrás da mentira porque o seu orgulho impede-o de reconhecer o seu erro. E há muitas questões de natureza teológica e filosófica envolvendo o que caracteriza de fato uma mentira. Então, antes, contudo, de entrarmos nessas questões e analisarmos a questão em foco aqui, a mentira de Ananias e Safira, né? É preciso destacar que a mentira é condenada na Bíblia. Quando nós olhamos em Êxodo capítulo 20, versículo 16 e Efésios capítulo 4, versículo 25. Então, assim, mentir é um ato errado. Por quê? É contrário à natureza de Deus, como fala Tito, capítulo 1, versículo 2, e Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Então, é contrário à natureza de Deus, revelando dessa forma que o mentiroso não tem comunhão com Deus. Então, todo falso testemunho e mentiras são proibidos ao povo de Deus, tá? Êxodo capítulo 20, Provérbios capítulo 12, versículo 22, Colossenses capítulo 3, versículo 9. Aqui nós temos aqui alguns textos bíblicos. Então a extrema seriedade do delito aqui é indicada nas escrituras pela morte de Ananias e Safira, como diz aqui em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11. Né, que nós lemos no nosso texto áureo. E também pelo lugar dos mentirosos impenitentes no juízo final, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, e também Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Então, a posição ou a oposição bíblica a toda mentira tem sua origem no fato de que o povo de Deus deve sua vida e lealdade ao único Deus verdadeiro, como nós encontramos em João capítulo 17, versículo 3. Também Jesus Cristo, ele é a verdade, como diz em João 14, 6. O Espírito Santo também é a verdade, como diz João capítulo 16 e 13. A palavra de Deus sempre é a verdade, como fala João capítulo 17, 17. Então, por outro lado, Satanás é mentiroso, é o pai da mentira, como diz João capítulo 8, versículo 44. Então, fundamental no pecado humano e na sua alienação de Deus e a escolha do homem que mudaram a verdade de Deus em mentira, né? Romanos 1 e 25. Então não há meio termo. O povo de Deus é exortado assim, como diz Efésios 4 e 25, ele diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então, a escolha é entre o caminho de Deus e o caminho de Satanás, tá? No terceiro ponto do primeiro tópico diz o seguinte, não
superestime o inimigo. Não superestime o inimigo. Aqui a lição diz, o apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto que ele ter sido derrotado na cruz, por outro lado, não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A expressão grega astutas ciladas aqui traduz o termo grego metodeias, né? De onde procede nosso termo português método. Né? Então o diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Vigiemos, né? Vigiemos. Quando nós olhamos para a Bíblia, o princípio bíblico aqui, portanto, é que mentir é sempre errado porque quebra o mandamento divino e porque ninguém acredita que ser enganado é uma coisa boa para si mesmo. Nem mesmo também, né, o mentiroso, né? Então a mentira só é boa para o mentiroso enquanto o beneficia. Agora, se contudo alguém usar de ardil contra ele e enganá-lo com uma mentira, da mesma forma como ele enganou alguém, ele logo se manifestará contra essa ação, né? Então, nós temos aqui o segundo tópico, o cristão e a mentira. Primeiro ponto diz o seguinte, mentir é uma escolha. Olha só o que a lição nos diz. Um fato fica evidente em Atos capítulo 5, versículo 1 a 11. Tanto Ananias quanto sua mulher, Safira, agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir da forma como agiu. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente. Isso é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-los. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. Ananias e Safira, quando fala aqui em Atos capítulo 5, versículo 3, né? Nós vemos ali o texto dizendo bem assim, ó. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Essa narrativa bíblica aqui, meus queridos, é bem concisa, porém é dramática. Temos o caso de um crente mentindo deliberadamente para obter algumas vantagens. Olha só, duas coisas ficam claras aqui. Primeiro, é que Ananias, induzido pelo diabo, escolheu mentir. Quem escolhe mentir está favorecendo a Satanás. Lembre-se disso. Então, como um ato moral, mentir é sempre uma escolha humana, meus queridos. Quem mente, mente porque quer mentir. A outra coisa é que a mentira tem consequências. No caso de Ananias, custou-lhe a vida. Então, olha só que interessante. No ponto 2, aqui do tópico 2, o ponto 2 diz, atraídos pela mentira.
Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, né? Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagens com a negociação feita. Por isso, é possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis, quando doavam seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, ali, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Então, é possível imaginar que Ananias tenha começado ali a flertar com a mentira e dado lugar ao diabo. Quando viu os seus outros irmãos de fé fazerem generosas doações. Ele viu crentes doando tudo que tinha. Quando fala lá em Atos capítulo 4, né? Versículo 36 e 37, ali diz que então José, codinominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos 4, 36 e 37. Ele, evidentemente, não queria ficar de fora da lista dos doadores da igreja, mas a sua avareza não permitia que a sua fé chegasse ao nível dos que se desfizeram de tudo. Olha só, ele, porém, queria parecer que sim. A forma encontrada foi concordar com a sua esposa que, ao vender uma propriedade, dariam como oferta apenas parte do preço, mas demonstrariam para a igreja que haviam doado o valor integral da venda. Esse era um segredo que só o casal sabia até aquele momento. Quantos segredos revelados pelo Espírito Santo que somente algumas pessoas sabem, né? Aqui nós vemos o texto, ele deixando claro que o casal não era obrigado a doar tudo que tinha. Nem mesmo era solicitado o que doasse alguma coisa, né? As doações, tanto em dinheiro como em outros bens, foram feitas de forma voluntária. Então, quem podia dar, dava. Quem não podia dar, não era cobrado por isso. Agora, o objetivo do casal, no entanto, era obter lucro, obter fama e status com aquela aparente ação generosa. Então há, sem dúvida, aqui um ardil diabólico nisso tudo. E geralmente a pessoa tentada só enxerga o que vai ganhar ou como vai ser recompensada com o objetivo da tentação. Nunca pensa nas consequências, né? O casal, evidentemente, aqui, mesmo participando de uma igreja pentecostal, olha só, onde os seus obreiros curavam até mesmo paralíticos, não pensou que seria descoberto, né? Mas foi. E aqui nós vemos, né, o terceiro ponto, né, desse segundo tópico. Mentir tem consequências. Ao agirem assim, a lição diz: Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir. Não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro,
custou-lhe suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Quantos crentes, né? Muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações. Vigiemos, mais uma vez, essa palavra, vigiemos. Então, para nós fica o alerta e a lição. Nós não podemos usar de engano na casa do Senhor, nem tampouco acreditar que nos beneficiaremos com a mentira. Falar a verdade é uma virtude que o cristão deve sempre exercitar. Por outro lado, reconhecer a mentira quando se valeu dela também o é. É uma demonstração de caráter. Muitos crentes evitariam o juízo divino se simplesmente reconhecessem e confessassem o seu erro, né? Quando isso não acontece, são julgados por Deus. E nunca vi um mentiroso terminar bem. Assim falemos a verdade, então, uns com os outros, né? Terceiro tópico, aqui a lição nos apresenta a igreja que repele a mentira. Mas aqui nós vamos falar algo interessante sobre a mentira. Alguns casos emblemáticos, né? Olha só, há algumas questões de natureza ético-moral envolvendo personagens bíblicas que têm servido de combustível para os críticos da fé cristã. São narradas, né? São narrativas bíblicas em que aparentemente o texto sagrado estaria apoiando a mentira de alguém, ou até mesmo Deus estaria induzindo alguém a mentir. Mas nesse aspecto, alguns textos bíblicos são emblemáticos e nós precisamos prestar atenção nessa área, nesse ponto. Procurarei aqui mostrá-lo expondo como um apologeta, né? Como apologética cristã conservadora tem tratado com eles. Olha só, nosso propósito não é de modo algum fazer coro com esses críticos, mas mostrar que essas passagens bíblicas podem ser lidas de outra forma, além da que questiona ou põe em xeque a inspiração do texto sagrado. Então, aqui nesse aspecto, nós temos, ao tratar da questão da mentira na Bíblia, o apologista norte-americano Norman Geisler, né, ele destaca que nas Escrituras nós encontramos, primeiro, mentiras que não têm aprovação divina, verdades parciais que não são mentiras e relatos que supostamente conteriam. E terceiro, aparentes mentiras. Então vamos lá. No primeiro caso, olhando para a Bíblia, nós encontramos aqui, né, Satanás dizendo a Eva, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Essa, né, aqui, certamente não morrereis. Então essa é uma mentira condenada pelas Escrituras, porque Deus já havia dito, de fato, que o casal morreria. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. E qualquer um que tem o conhecimento dessa narrativa bíblica, logo percebe que Satanás estava mentindo, né? No segundo caso, temos Deus mandando Samuel ungir Davi, né, rei sobre Israel. E havia, contudo, um problema que foi levantado por Samuel. Se Saul soubesse de fato, né, iria matá-lo, né? Olha quando diz ali em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 2, quando diz: porém disse Samuel, como
como irei eu? Pois ouvindo-o, Saul me matará. Então, Deus então instruiu o profeta no que este deveria fazer. Está lá? Versículo 2 ainda de 1 Samuel capítulo 16 diz: Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Se nós prestar atenção, os críticos que não creem na inspiração das Escrituras, eles dizem que o Senhor não só instruiu, como também induziu Samuel a mentir. Nesse caso, né, o comentarista ele defende que temos uma verdade parcial que não é uma mentira. Quando ele explica, perguntaram a Samuel, olha só, vens em paz? A sua resposta foi, 1 Samuel capítulo 16, versículo 5, vim sacrificar ao Senhor. Isso correspondia aos fatos. Ou seja, foi por isso que ele foi e foi por isso que o que ele fez. Então o fato de ter outro propósito não está diretamente relacionado à pergunta que lhe fizeram e à resposta que deu. É claro que se perguntasse, tens outro propósito para vir, né? Então teria de esclarecer tudo? Não, seria uma mentira, né? Ocultamente e mentira não são necessariamente a mesma coisa. Então, certamente, Samuel ocultou um dos propósitos de sua missão para salvar a própria vida, como diz 1 Samuel 16 e 2. E não é sempre necessário, nem mesmo possível, dizer tudo para dizer a verdade. O fato de que Deus mandou Samuel ocultar um dos propósitos da sua visita para evitar a ira assassina de Saul, não significa que ele fosse culpado de mentira. Presta bem atenção aqui, tá? Não dizer parte da verdade e dizer uma mentira não são necessariamente a mesma coisa. Então, o segredo e ocultamento não são a mesma coisa, tá? Que duplicidade e falsidade. Então, ao nosso ver, né, a explicação aqui contribui para a interpretação correta desse texto. Então, nesse caso, Samuel não contou uma mentira, nem tampouco uma meia-verdade a Saul. Simplesmente, ele não tinha obrigação de dizer-lhe toda a verdade. E ao agir assim, ele não estava mentindo, tá? Outro caso que nós encontramos também foi o caso das parteiras hebreias, né? Agindo contra a ordem de Faraó. Lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 15, né? Até o 19, mais especificamente o versículo 15 e o 16, aonde o texto diz, e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome de outra era Puá. E disse, quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Então, mesmo diante de uma ordem tão clara, isso é, matar os infames hebreus, os infantes hebreus, as parteiras, né, elas desobedeceram a ordem de Faraó. E quando questionadas por que não estavam cumprindo as ordens de Faraó, preservando antes a vida das crianças, tá? Como diz Êxodo capítulo 1, versículo 18, as parteiras responderam a Faraó, né? Versículo 19, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Então, o texto bíblico mostra que o Senhor não só aprovou essa ação das parteiras, como também as recompensou por ela.
Quando diz, capítulo 1, versículo 20 e 21 de Êxodo, né? Portanto, Deus fez bem as parteiras. Mais à frente diz, e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas, né? Então, quando falamos aqui, né, mais acima sobre meia-verdade, né, ou a verdade, uma meia-verdade, se nós olharmos no caso de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 10 até o 20, em que ele contou uma meia-verdade, que na prática era uma mentira absoluta. O contexto não sugere nenhuma aprovação de Deus nessa ação do velho, né, do velho patriarca aqui, não. A lição que fica no caso de líderes como Abraão e Davi é que Deus abençoou-os apesar de, e não por causa de seus pecados. Grandes homens também erram. E o caso de Abraão aqui, ele não contou a meia-verdade. Entendeu? Ele mentiu. Por quê? Porque a Sara era a esposa dele. E ele não falou que era a esposa dele. Ele falou que era irmã. Então, aqui, ele fez proposital. Ele fez de propósito e sem a aprovação de Deus, né? Então, como fica, então, o caso, né, da aparente mentira dessas parteiras hebreias aqui, dessas parteiras aqui, das mulheres hebreias? Então, aqui nós vemos o dilema moral no qual as parteiras se encontraram, era inevitável. Olha só que interessante. Presta atenção. Ou elas obedeciam à lei de Deus, de não matar, ou obedeciam à obrigação menor de Faraó, né? Ao invés de cometer infanticídio deliberado contra os filhos de seu próprio povo, as parteiras desobedeceram ao rei. Deus manda obedecer aos poderes governamentais, mas também manda não matar. Como diz Êxodo capítulo 20, versículo 13. Então, a salvação de vidas inocentes é uma obrigação maior que a obediência ao governo. Quando o governo ordena um ato contra Deus, não devemos obedecer. Deus teria responsabilizado as parteiras se tivesse cumprido o seu dever em relação ao governo. Mas no caso das parteiras, a lei maior era a preservação da vida dos meninos recém-nascidos, como fala Atos capítulo 4 e Apocalipse capítulo 13. Então, além disso, a mentira e o ato de enorme desobediência aconteceram no contexto do compromisso de fé das parteiras para com Deus. Elas tiveram de fazer uma escolha de lealdade e obediência. Escolha que exigiu coragem e sabedoria espiritual. Uma situação semelhante pode envolver a obediência à autoridade dos pais. A submissão faz parte da autoridade moral. Mas se um pai mandar um filho matar ou adorar um ídolo, o filho deve submeter-se à autoridade maior e recusar-se a fazê-lo. Então Jesus ressaltou a necessidade de seguir a lei moral maior quando disse, lá em Mateus capítulo 10, versículo 37 em diante, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então, aqui, as parteiras, elas temiam a Deus e isso levou-as a fazer o que era necessário para salvar vidas. Sua afirmação falsa ao faraó era parte essencial de seu esforço para salvar vidas. Então observe, né, aqui, na existência de uma escala de valores morais em que um valor pode ser maior do que o outro valor, o filósofo Batista Monge, ele também, quando trata dos valores fundamentais,
Ele defende que, na questão moral, há valores que se sobrepõem, tá, aos outros. Então, já vou falar sobre valores aqui mais à frente, mas no caso, ainda falando das parteiras, no caso das parteiras, onde havia duas ordens em conflito, de um lado, o mandamento divino de não matar, e do outro, a ordem de Faraó ordenando o contrário. Então, as parteiras preferiram a obediência à lei divina, que é superior. A bênção dada a elas decorreu, portanto, da sua obediência à lei de Deus, e não por terem usado de algum subterfúgio ou artifício com o governo egípcio, tá? Então, nesse caso aqui, meus queridos, Deus abençoou as parteiras, apesar de, tá? Apesar de, e não por causa de. Então, aqui, apesar de terem ocultado o que aparentemente seria a verdade, Deus abençoou-as por causa da obediência e fé demonstrada, tá? Em outros casos, de aparente mentira também, que será analisada, contudo, não tem uma explicação fácil, é o caso de Raabe, né? Quando nós olhamos ali em Josué capítulo 2, versículo 4 e 5, né? Aqui também nós vemos que quando os espiões hebreus chegaram a Jericó, eles procuraram refúgio na casa de Raabe, né? E quando o rei de Jericó ordenou que Raabe trouxesse os homens, ela disse que eles já haviam partido e que não sabia onde estavam. Então, peraí. Quando Israel destruiu Jericó, Raabe e toda a sua família foram salvas, sendo deixados vivos como recompensa por sua proteção. Como Deus poderia abençoar Raabe por mentir? Se nós olharmos os defensores do texto bíblico, né, eles dividem-se em dois grupos nessa questão. Alguns argumentam que não fica claro que Deus tenha abençoado Raabe por mentir. Ele a abençoou por sua fé, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 31. E não pela sua mentira, ou não pela mentira, tá? Deus abençoou Raabe apesar de sua mentira, não por causa da mentira, tá? Os defensores dessa teoria insistem em que Deus salvou e abençoou Raabe por ela haver protegido os espiões e ajudado na derrota de Jericó. Então eles reiteram que a Bíblia não diz, em parte alguma, que Deus abençoou Raabe por mentir, tá? Ainda antes de nós falarmos de outros teólogos, né, que insistem que Raabe enfrentou ali, né, outro tipo de valores, nós temos aqui a classificação de valores. Primeiro nós temos os valores. Primeiro nós temos a classificação de valores. Aqui nós temos em primeiro lugar os valores ônticos, né? O primeiro valor é o ser. Temos outro tipo de valores aqui, os valores pessoais, né? O primeiro é a pessoa. No terceiro ponto, terceira classificação, são valores sociais, que o primeiro é a família. Em quarto lugar, temos valores econômicos, né? Que o primeiro é o trabalho. No quinto lugar, temos valores culturais, que o primeiro é a cultura. Sexto lugar, valores somáticos, né? O primeiro, aqui é o corpo, tá? Sétimo lugar, temos valores noéticos, né? Que o primeiro é a verdade. E o oitavo lugar, valores estéticos, né? Que o primeiro é a beleza. Nono lugar, valores morais, que o primeiro é a bondade. E décimo lugar, são valores religiosos, que o primeiro é o
sagrado. Então, falando de valores, como eu falei aí, né, que nós íamos dar aqui alguma explicação sobre tipos de valores, né? Agora, voltando aqui para o caso da Raabe, outros teólogos insistem que Raabe, ela enfrentou um verdadeiro dilema moral, né? E seria possível salvar os espiões e dizer a verdade aos soldados? Seria impossível, né? Os soldados do rei estavam procurando os espias para ali, quem sabe, matar. Então, assim Deus não responsabilizaria Raabe, né? Certamente uma pessoa não pode ser responsabilizada por desobedecer uma lei inferior, né? Para cumprir uma obrigação superior. A Bíblia ordena a obediência ao governo, como diz Romanos 13:1, Tiago 3:1 e 1 Pedro 2:13. Mas a desobediência civil, quando o governo tenta impor a injustiça, né? Ali nós temos respaldo, como nós temos lá em Êxodo capítulo 5, Daniel capítulo 3, versículo 6, algum contexto, Apocalipse capítulo 13. Então, aqui o caso das parteiras hebreias, né, Êxodo capítulo 1, que mentiram para salvar a vida dos meninos, talvez seja o exemplo mais claro, né? Vamos aqui para o tópico 3, né? Já falamos alguma coisa aqui sobre alguns exemplos, né, de mentiras, né? Agora aqui, ó, primeiro ponto, uma igreja temente. Olha aqui o que a lição nos diz. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. A palavra temor traduz o termo grego phobos, né? Que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida com o sentido de medo. Contudo, aqui, nesse contexto, o sentido é de reverência e respeito, como em Atos 2:43 e outras passagens neotestamentárias, né? Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvida, causado danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão sério é a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Então, meus queridos, aqui falando sobre essa igreja temente, nós vemos aqui que não há, como eu disse, uma solução fácil para esse dilema moral. Agora, contudo, nesse caso, ao nosso ver, a primeira explicação que diz que Deus abençoou, no caso aqui, né, da Raabe, apesar da sua mentira e não por causa dela, parece encaixar-se melhor no contexto. Contudo, a segunda hipótese, a defendida, né, aqui por Geisler, né, também não pode ser descartada. Isso fica mais claro quando Raabe demonstrou para os espias, né, saber o que o Senhor estava fazendo e também demonstrou que temia a ele, quando diz lá em Josué, capítulo 2, versículo 9 e 10, né? Quando ela diz, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Mais à frente diz, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíreis do Egito. E o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, né? Que estava da além do Rio Jordão. Então, nós temos aqui, né, uma igreja temente, assim como Raabe temeu ao Senhor, temia aquele Deus que talvez não conhecia, mas já ouviu falar, né? Aqui nós temos também, no segundo ponto do terceiro tópico, uma igreja forte, que diz o seguinte,
Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-lo é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica, por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. Então aqui, meus queridos, a Bíblia ela contém muitas questões de natureza ético-moral. E não mentir é uma delas. Dizer a verdade quando há a tentação de dizer se o oposto revela traços do caráter. O cristão, por ser uma nova criatura em Cristo, tem o dever de falar sempre a verdade diante de Deus e do seu próximo. Mentir não é uma opção. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros. Como foi dito nesse capítulo, não há meio termo. Então, concluindo a nossa lição, a conclusão dessa lição diz o seguinte: é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juiz com aqueles que havia pecado. Então fico alerta, ninguém é capaz de enganar a Deus. Amém? Então aqui nós terminamos mais uma aula, né? Vamos para o nosso exercício, revisando o conteúdo. A primeira questão diz o seguinte: segundo a lição, o que motivou Ananias a mentir? Resposta: motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Segunda questão: o que Satanás semeou no coração de Ananias? Resposta: Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas, evidentemente, semeou a semente do engano e da mentira em seu coração. Terceira questão: o que ficava evidente em Atos 5, versículo 1 ao 11? Resposta: um fato fica evidente em Atos 5, 1 ao 11. Tanto Ananias quanto sua mulher, Safira, agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Quarta questão: o que é necessário pensar antes de qualquer prática de natureza pecaminosa? Resposta: é necessário pensar nas consequências que isso produzirá, ou seja, as consequências espirituais e morais do pecado. Quinta e última questão: o que, de acordo com a lição e o contexto de Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11 e Atos 5 e 12 mostra? Resposta: isso mostra que uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-lo é uma igreja forte. Amém? Então, terminamos mais uma lição de número 6 do terceiro trimestre de 2025, tá? Não minta, fale a verdade e seja abençoado por Deus. Não deixe de você aí estar se inscrevendo em nosso canal, tá? Participando aí, recebendo também
materiais teológicos da Escola Bíblica Dominical e subsídios teológicos também para o seu elevo espiritual. Compartilhe este estudo, tá? E nos ajude a levar a palavra do Senhor aos corações. Deus querido, te agradecemos, Pai, por mais esta aula, por mais esse estudo, Deus, na qual abordamos aqui, Senhor, que a verdade, Senhor, ela é essencial. Pai Santo, continua fortalecendo, Senhor, a tua igreja, o teu povo com a verdade, trabalhando nos corações, Senhor. Pai Santo, repreendendo todo espírito de mentira, toda obra do inimigo, Pai, que esteja ali, Senhor, infiltrado, Pai, para enganar, Senhor, para mentir, Pai Santo, que seja revelada, assim como aconteceu ali, Senhor, em Atos capítulo 5. Pai Santo, abençoa cada professor, a cada aluno, a cada sala, a cada família, Pai, que estará ouvindo esse estudo. É o que nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.